Olá, bem-vinda, bem-vindo à nossa aula sobre o que você mais quer saber na sua vida hoje. Dai, por que que eu não faço mais dinheiro? O que que acontece que eu me saboto? Por que que eu não consigo multiplicar? Por que que eu tenho um teto financeiro, né? Então, hoje, essa aula, ela é uma aula que vai te trazer muitas clarezas. Você vai descobrir quais que são as emoções e quais que são as travas que te impedem de prosperar e que te prendem ali para você se sabotar, tanto para tomar decisões, tanto para tomar decisões erradas, tanto para perder dinheiro, tanto para fazer dinheiro, tanto para multiplicar dinheiro. Por que que você tem um padrão de vida que você tem hoje? Você vai descobrir tudo isso nessa aula rapidamente. E, por favor, não deixe de fazer as atividades que eu vou propor aqui, tá bom? Porque senão você só vai conhecer e ter o conhecimento, e se você não fizer a atividade, não vai mudar nada na tua vida. Vai ser só uma obesidade mental. Combinado? Pega aí papel, caneta e vamos lá. Nós vamos entender qual que é o jogo da prosperidade do dinheiro, qual que é a ciência por trás da riqueza daquelas pessoas que têm um padrão de comportamento que tende a ter prosperidade, meta e objetivo, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que nós já aprendemos que tudo é resultado, que a maneira como eu penso, como eu sinto, que está lá no meu banco de dados, que está no meu piloto automático, que eu não paro para analisar no meu dia a dia, elas estão governando as minhas tomadas de decisões e as minhas ações. E as minhas emoções, elas vibram, e as minhas emoções atraem. E eu tenho resultado congruente com o meu banco de dados. Então, vamos parar para pensar quais que foram as crenças negativas que eu tive lá na minha infância, que está trazendo o fruto do resultado da minha vida financeira hoje, como se fosse uma árvore, tá? Daí o que que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito. Tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti, ficou empacotado num banco de memórias, de dados, de imagens, de arquétipos, que pode ser pais, pais substitutos, professores, autoridades em geral, médicos. É aquela pessoa que falava até os teus 12 anos de idade e tudo que ela falava era uma lei para você. Por que que era uma lei? Porque você tinha que obedecer uma liderança, entende? Então, a parte educacional da tua história de vida, ela foi marcada por pessoas que te pediam para fazer alguma coisa, que te treinavam e que também te dava permissão daquilo que podia e não podia fazer. E outras percepções, você olhou o que estava acontecendo ao seu redor e você também tirou as tuas próprias conclusões, que está tudo armazenado e guardado na tua memória. Então, eu trouxe aqui algumas frases para vocês perceberem as tuas crenças negativas. Lógico que nós temos inúmeras crenças, mas aqui eu vou te ensinar a identificar aquilo que são crenças que estão te trazendo negatividade no resultado que você quer e que você deseja, ou seja, que não estão contribuindo para você fazer ou multiplicar ou manter o dinheiro, certo? Então, lá na infância, nós precisamos entender que nós, como crianças, precisamos de autorização, ou do pai ou da mãe, ou daqueles pais substitutos. Então, todas as vezes que você pedia alguma coisa, aqui eu coloquei uma frase que existia lá na tua infância. Muito difícil alguém não ter ouvido ela. Por exemplo, um líder falava: não temos dinheiro para comprar isso. Não podemos gastar dinheiro agora. Dinheiro dá em árvore? Deu para compreender? Então, existe uma crença que você não pode ter o que você quer. E qual que foi a quantidade que você ouviu isso te trouxe um pensamento e um sentimento negativo. Então, por mais que você fale assim para mim, Dai, nossa, mas meus pais se esforçaram muito para me dar alguma coisa. Existe também um sentimento de gratidão, só que por trás desse sentimento de gratidão
existe uma culpa, porque alguém teve que fazer muito esforço para te dar algo. Então, você fica com uma dívida emocional com essa liderança. E dívida emocional é culpa, e a culpa, ela vibra lá no mais baixo grau que existe para você prosperar. Entende? Então, aqui nós estamos olhando a crença negativa, nós estamos olhando os arquétipos, nós estamos olhando os teus sentimentos, nós estamos olhando a tua permissão, tá? Pode ser que você também ouviu que pessoas ricas são desonestas, ou seja, todo mundo que tem muito dinheiro roubou de alguém, certo? Então, existe um comando para você que quem tem muito dinheiro desagrada algumas pessoas. Isso não é uma verdade absoluta, que quem tem muito dinheiro roubou. Existem maneiras de se fazer muito dinheiro que algumas pessoas conhecem e outras não. Isso não é 100% uma verdade. Só que no seu banco de dados tem uma falta de permissão para você fazer mais dinheiro do que você já tem. Está lá registrado como essa crença negativa, que é um comando que é executado todos os dias, que te sabota todos os dias, que te traz medo para você tomar decisões, para você acessar novas oportunidades, para você fazer mais dinheiro, tá bom? Se você também teve uma cultura muito espiritual, você pode ter ouvido que querer dinheiro é errado e não é espiritual. Que se você quer muito, você é ganancioso, que você precisa ser humilde. Ou seja, tem um líder que trouxe essa informação para você e essa memória está registrada com um pensamento negativo, com um sentimento negativo e com uma falta de permissão. Ou seja, tem três questões que estão envelopadas, registradas, guardadas lá no seu banco de dados que você não pode, você não tem permissão para ter. Enquanto você não se liberar, você não vai conseguir. Por isso que quando você falar, eu quero fazer isso, sua mente vai lá, faz tudo que estava ao contrário do que você precisava focar, justamente porque tem um comando lá no seu inconsciente que está sendo executado, certo? Então, só para a gente começar a esquentar aí o nosso dia, né, desse desafio de hoje. Então, hoje eu trouxe uma atividade para você, que você vai pegar papel e caneta, tá? E você vai analisar os teus sentimentos. Então, como que nós precisamos fazer agora? Primeiro, identificar o estado atual e mudar o sentimento para o estado desejado. Então, eu vou ensinar você aqui como que você vai mudar a forma como você se sente acerca do dinheiro. Lembra que nas outras aulas eu falei que o dinheiro ele não vem sozinho? O dinheiro sempre vem através de uma pessoa que a gente se relaciona. Então, o que que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai colocar na área financeira como que era o relacionamento com o dinheiro com o papai? Como que era o relacionamento com o dinheiro com a mamãe? Como que era o relacionamento com o dinheiro das pessoas que tinham mais dinheiro que todo mundo na família? Ou com o tio, ou com o primo. Coloca as pessoas que te trazem agora a memória, pode ser, não precisa ser todas, tá? Coloque aí umas duas, três, quatro no máximo, só para você analisar se o seu coração abre ou se o seu coração fecha. Vou dar um exemplo. Se você coloca ali financeiro, né? Coloca aí o papai em relação aos ganhos financeiros. Então, você colocou ganhos financeiros do lado, relacionamento pai. Qual que é o sentimento quando você pensa no seu pai em relação a ganhar dinheiro, fazer dinheiro? Ai, Dai, o meu pai se esforçava muito para fazer dinheiro. Então, o sentimento que eu tenho em relação ao meu pai é gratidão porque ele me deu tudo aquilo que ele podia. Ou o sentimento que eu tenho em relação ao meu pai, que ele era muito irresponsável porque ele não cuidou da minha mãe, ou ele não cuidou de mim, ou ele fazia muita dívida, eu não sei qual que é a tua história. Então, você vai relacionar a sua interpretação financeira com o teu pai. Embaixo, você vai relacionar a sua interpretação financeira com a tua mãe. Então, como que era a mamãe lá na infância em relação ao dinheiro? Ai, Dai, a minha mãe nunca tinha dinheiro. Ficava esperando sempre o dinheiro do meu pai nunca dava o dinheiro. Ou a minha mãe que trabalhava e colocava dinheiro em casa. Deu para entender? Então, anota
e faz essas anotações para você entender quais que são as memórias que você sente em relação ao dinheiro na tua infância. Então, se você teve uma mãe que nunca tinha dinheiro, você tem dó do arquétipo da tua mãe, vê ela pequena e tem um sentimento de culpa. Por quê? Porque toda criança gostaria de ver o pai e a mãe felizes, o pai e a mãe prosperar, o pai e a mãe ter. Ai, mas eu fui criado por outras pessoas. Serve do mesmo jeito. Por quê? Porque quem tinha que te proteger, te valorizar e te prover era o teu pai e a tua mãe. Então, se você teve de outras pessoas, o sentimento que você tem ainda sobre esse posicionamento é de raiva. Por quê? Porque não veio das pessoas que deveriam vir. Então, quais que são agora os sentimentos que estão envelopados com os relacionamentos? Esse é o seu banco de dados em relação a dinheiro. A quantidade de dinheiro que você consegue fazer, suportar ou endividar, porque atrás de toda pendência financeira esconde uma dependência emocional em relações. Você não tem permissão para fazer mais dinheiro, você não tem permissão para multiplicar, você não tem permissão para manter. Por quê? Porque você ficou preso nas memórias emocionais de dor em relação ao dinheiro. E se a gente já aprendeu que tudo aquilo que eu penso e que eu sinto é o resultado que eu vou ter, e você está tendo o resultado que você tem hoje, você vai perceber que muitas vezes ou você vai estar repetindo o padrão, desculpa, daquilo que você viu, ou você vai estar repelindo o padrão do que você viu. Então, faça uma análise agora. Pausa o vídeo e escreve como que era o financeiro com a mamãe, como era o financeiro com o papai, como era o financeiro da percepção das pessoas que tinham mais dinheiro do que vocês dentro da casa. Trazia mais medo, mais insegurança, mais dor, mais amor. Qual que era a tua percepção? Dai, mas eu tenho uma percepção sobre os meus pais que eu não sei se é verdade ou mentira, não tem problema. Pode ser que pode até ser mentira, mas se está na tua cabeça, se você percebeu, é teu. A crença é tua. Então, é você que tem que desfazer essa crença e mudar essa programação, certo? E se você tiver dúvida em relação a esse exercício, só me chamar lá no direct que eu consigo te auxiliar. Combinado? Então, faça aí essa atividade e vamos para a próxima, tá? Então, vamos analisar agora, por exemplo, os nossos sentimentos, principalmente quando o dinheiro sai, porque o dinheiro ele entra e a maneira como ele entra é uma quantidade que ela é suportável pela crença da família e o dinheiro também sai. Então, vamos parar para pensar agora nas contas para pagar. Então, se eu tenho uma relação positiva com as contas a pagar, eu estou pensando de maneira positiva e eu estou sentindo de maneira positiva, o resultado é a abundância. Ou seja, mesmo eu pagando, eu não estou cocriando escassez. Eu estou cocriando abundância, porque pensamento positivo, sentimento negativo é igual resultado positivo. Agora, quando eu vou pagar uma conta e a reação é negativa, a minha energia ela é ruim, ela está baixa e eu vou cocriar mais escassez. Lembrando que semelhante se atrai, tudo que você dá, você recebe de volta. Então, quando eu estou pagando uma conta, eu não estou pagando uma conta porque é uma obrigação minha pagar. Eu estou pagando uma conta porque eu sou grata pela prestação de serviço que me foi gerado. Então, olha como que muda a minha percepção. Se eu pago por pagar, nossa senhora, deixa eu pagar aqui o meu aluguel, a minha energia. Nossa, mas temos que economizar, hein? Nossa, mas eu pago meu aluguel e eu poderia estar pagando uma casa. Pensa naquilo que você pensa quando você está pagando conta, porque você está também no automático. E aí você vai precisar modificar esse padrão para você não atrair mais disso, tá? Então, nós também vamos aprender a fazer esse exercício aqui nessa aula de hoje. Então, quando o dinheiro chega nas tuas mãos, não importa a quantidade, se você mudar o sentimento, todas as coisas pelo qual você é grato,
sem culpa, vai se multiplicar. Independente se o dinheiro está chegando ou se o dinheiro tá saindo. Ai, dá, isso não é fácil. Não, não é mesmo. Por quê? Porque é igual uma musculação na academia. Você foi treinado, treinada para viver de uma determinada maneira sem aprender a pensar sobre. Ou seja, você está vivendo a vida dos teus pais, ou a vida inconscientemente padronizada naquilo que você aprendeu na infância. Você não está vivendo de acordo com as tuas próprias crenças. Agora elas são suas porque você tem o poder de decidir o que pensar e sentir. Então, se o padrão não acaba em você, você leva ele para frente, ou seja, você leva para os teus filhos e para a tua geração. Então, vamos lá determinar que esse padrão acaba em você hoje? O que você vai fazer? Você vai fazer agora uma lista das suas contas a pagar. Essa aula é uma aula que você vai precisar rever mais vezes, mas pega agora para você fazer coisas simples, mesmo que você tenha que fazer novamente, tá? Pega aí no seu caderno, no seu papel, na sua caneta, e faz uma lista aí de 5 coisas que você precisa pagar. E analise agora os sentimentos e os pensamentos que você tem sobre. Você pode imaginar que não são contas, por exemplo, né? Vamos colocar lá aluguel, energia, escola das crianças, prestação do carro. Anota aí. Qual que é o sentimento que vem? O que você está pensando? Ah, eu estou pensando que o dinheiro não vai dar esse mês. Aí eu estou pensando que, nossa, mais um prejuízo. Nossa, eu estou pensando que mais um mês eu não tenho dinheiro. Nossa, eu estou pensando que eu vou ter que sortear a conta para pagar. Olha o pensamento. E aí, qual que é o sentimento? É o sentimento de ansiedade, porque eu não tenho dinheiro, sentimento do que, o que que eu posso fazer para não pagar mais juros. Então, o sentimento, ele é ruim. Então, o que que a gente pode fazer, por exemplo, para mudar esse sentimento? Você pode imaginar que não são contas e nem que são boletos, mas que são doações que você decidiu fazer para as pessoas ou por empresas, por simples bondade, ou por graça, ou por serviço maravilhoso que elas prestam. Então, no lugar de você parar para pensar que você está pagando algo, você pode pensar, eu estou fazendo uma doação. Porque quando eu estou fazendo uma doação, o pensamento é que eu sou abundante, e o sentimento é que eu sou abundante. Então, o que que vai acontecer com o resultado? Eu sempre vou ter mais daquilo. Faz sentido? Parece algo simples, mas que não é na prática. Que você vai ter que exercitar e fazer essa atividade com essa musculatura emocional, tá? As aulas, elas vão ficar aí mais alguns dias disponíveis, depois elas vão sair do ar. Então, eu estou te pedindo para você fazer essa atividade e refazer ela novamente, fazer todas as anotações para que você não perca esse caminho. Combinado? Porque funciona. E outra atividade que você vai fazer, quando o seu boleto chegar e você tiver o dinheiro, ficou errado aí também, né? Colocou aí 2 vezes, você pode escrever, se você não tiver, obrigada, pago. Obrigada pelo dinheiro, se você não tiver. Ou seja, eu já tenho antes de pagar, mesmo que eu não tenha ainda. Então, coloca aí umas 5 contas que você ainda não tem o dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque o pensamento é ruim, o sentimento é ruim. Então, quando eu coloco ali, obrigada pelo dinheiro, eu amo pagar as minhas contas em dia, colocando essas frases diariamente, como se fosse a água que você bebe todos os dias e fazendo essa escrita, escrevendo por padrão de repetição, você vai automaticamente pensando e mudando o teu sentimento, tá? Vai saindo da autossabotagem, vai tomando novas decisões, vai aumentando a tua frequência, vai surgir novas oportunidades, você vai vender mais, tá bom? E se você não tiver o dinheiro para pagar imediatamente, você sempre vai escrever obrigada pelo dinheiro quando chegar. Certo? Próximo. Você vai fazer também uma lista de 10 motivos de gratidão que o dinheiro já te proporcionou até hoje. Por quê? Porque se você não tem, você estava vibrando na escassez. O que é vibrar na escassez? Sempre veio com uma pendência, uma falta. E essa falta, ela vem lá da infância, daquilo que você não recebeu na infância. Então, se você começar, obrigada, né, pelo dinheiro, com gratidão, sem culpa, por quê? Porque o dinheiro já me proporcionou em
divertir mais, estar em lugares melhores, me conectar com pessoas legais, morar num lugar bom, me alimentar bem. Eu não sei qual que é o seu motivo de gratidão, mas gratidão sem culpa, tá? Porque gratidão com culpa é dívida. Lembra disso na nossa aula? Então, você vai fazer uma lista antes dessa aula finalizar, tá? Não termine essa aula sem fazer, porque você vai mudar o teu emocional e você vai perceber que quando você mudar o teu emocional, você já está dando novos comandos para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito, e você vai se sentir melhor no próximo dia. Então, você já está se programando para o próximo dia você já está bem, entendeu? Dai. E se eu começar com pensamento negativo de novo, eu vou ter que fazer atividade de novo, até que isso se torne um hábito, tá? A mente, ela não sabe o que que é real, o que que não é real. Vai responder o que você dá e ponto. Então, por exemplo, ela tem lá um banco de memórias do teu passado. Quando você fecha os olhos e você lembrar de qualquer memória da infância, a mente está voltando lá no registro e revivendo aquele pacote hormonal de emoções de novo. Por isso que é vibração. E se você ir para o futuro e parar para imaginar e ter fé e sentir essas emoções, ela vai estar alimentando o corpo, a alma e o espírito como se isso já fosse real, porque ela não entende o que é passado, presente e futuro. Então, tudo aquilo que você imaginar é real para ela naquele momento. Por isso que é importante a gente compreender como que a mente funciona, porque se você coloca um novo sentimento, você vai ter um novo destino, você vai ter um novo resultado. Você é a própria centelha divina que habita dentro de você. Você tem esse poder de mudar as tuas crenças e as tuas realidades. O que você não tem poder é de mudar princípios estabelecidos por Deus. Mas crenças você tem o poder de mudar na hora que você quiser, acessar a hora que você quiser, porque já existe no mundo uma holografia em relação à tua frequência de você ter o seu pior ali do seu eu, né? Então já existe ali uma frequência do seu pior eu, do seu eu de hoje, da tua melhor versão, que já está disponível para você acessar, que você só não acessa por causa desse padrão de pensamentos e sentimentos negativos. Combinado? Já é seu, é só acessar com a frequência. Então você é recompensada, recompensado, não de acordo que você está trabalhando muitas horas ou por muito tempo, mas você é recompensada de acordo com a medida da tua permissão. Então, o que que é a permissão? Por exemplo, se eu estou trabalhando e eu estou fazendo aquilo com que eu gosto ou com que eu ame, ou eu tenho pensamentos positivos sobre o meu trabalho, sentimentos positivos sobre o meu trabalho, e eu tenho permissão de ir adiante, eu vou ter muito mais resultados. Mas, se eu não tenho permissão, o que que é permissão, Dai? Se tem algum líder meu que não aprova aquilo que eu estou fazendo, eu estou preso emocionalmente com esse líder. Estou dando um exemplo. Vamos supor que você entrou na faculdade de psicologia, mas seu sonho sempre foi fazer odonto. Estou dando só um exemplo, tá? E aí, quem queria que você fizesse psicologia foi papai e a mamãe. Então, você está indo e o sentimento está ruim. Você está indo, o sentimento está ruim. Por quê? Porque você não tem essa permissão de fazer aquilo que você quer, que seria a odonto. Então, quem que inconsciente está governando a tua vida? Quem está te pedindo liberação para você fazer o que você quer. Ou seja, você não se sente autossuficiente ao ponto de desagradar uma emoção ou uma permissão daquilo que você aprendeu lá atrás. Porque quando você toma conta da tua própria vida, você vai ter autorresponsabilidade, vai arcar com as consequências. E muitas vezes você está buscando a aprovação de alguém. Faz sentido o que eu estou dizendo? Daí você está dizendo que mesmo eu não morando com os meus pais, eu ainda estou inconscientemente dependendo da aprovação deles? Sim. Porque lá no início da crença antiga lá, se o papai e a mamãe acham que quando alguém prospera, a pessoa está roubando, você não vai prosperar, porque senão lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você vai se sentir julgado e criticado pelo papai e pela mamãe, porque eles não vão compreender
da onde que vem o dinheiro. Por mais bizarro que pareça, é como se você não tivesse uma permissão, nenhuma liberação para você fazer mais dinheiro. E aí não vai vir ou a oportunidade, se a oportunidade vem, você joga fora, você não consegue acessar, você começa um trabalho, você não para, certo? Então, bora lá. Para finalizar essa aula, lembre-se disso. Você multiplica o dinheiro não de acordo com o seu esforço nem com o seu tempo. Então, não adianta trabalhar mais. Não adianta se esforçar muito. Esse não é o jogo do dinheiro. A multiplicação vem de acordo com a medida do seu amor, ou seja, a tua frequência, com a permissão. Não pode ter culpa, não pode ter raiva, não pode ter dor, nada na memória do dinheiro. Por isso que a gente tem que fazer aí esse jogo do dinheiro. Combinado? Espero que tenha trago clareza. Me marque agora nos seus stories para me saber que você assistiu essa aula, tá? É uma aula que você vai precisar assistir de novo, fazer atividade de novo, e que vai mudar rapidamente a história da tua realidade. Esse é o movimento que eu faço internamente com todos os meus clientes, com mais de 70 mil horas de atendimento, onde eu já mapeei todos os comportamentos das pessoas de sucesso. Então, dentro dos meus atendimentos, o jogo interno é esse: fazer essa modificação de pensamento, sentimento, achando o diagnóstico e reprogramando medos e frequências. Combinado? Então, até a nossa próxima aula. Você está indo muito bem. Parabéns, viu? Falta mais 2 aulas do nosso desafio. Tchau, tchau.